Oi, eu sou o Daniel, essa é a semana 5 do projeto Toda Prova Tem, na sua preparação para a sua prova de concurso, tá bom? Seja bem-vindo. Quero falar para você sobre verbo. Verbo é uma das coisas que a gente não vive mais sem. O verbo ele indica fenômeno, estado, ação, processo. É uma das classes gramaticais mais importantes da nossa língua. E a gente precisa dominar para se fazer entender. Bom, o verbo ele pode ser flexionado de muitas maneiras, é uma das classes gramaticais mais flexíveis. Eu posso pegar um verbo e mudá-lo em relação à pessoa, ele pode estar conjugado na primeira, na segunda, na terceira, ele pode estar no singular ou no plural, se flexionando em número, ele pode estar em tempos diferentes, no futuro, no presente, no pretérito. Ele pode estar em modos diferentes, no indicativo, no subjuntivo, no imperativo, e ele pode estar em vozes diferentes, na voz ativa, na voz passiva, na voz reflexiva. Hoje eu quero falar contigo a respeito de modos e tempos verbais. É uma das coisas que mais se cobram em provas de concurso, o uso, o emprego correto de tempos e modos verbais. Então vamos lá. Nós escolhemos um modo e um tempo para um verbo de acordo com a informação que nós precisamos transmitir. Então, no modo indicativo, por exemplo, eu tenho 6 tempos diferentes que eu posso empregar para o meu verbo. O modo indicativo, ele geralmente envolve uma informação concreta, uma informação factual, ou que deveria ser, que acredita-se ser factual, que acredita-se ser verdadeira. No tempo presente do indicativo, eu estou falando de uma coisa que é perene, que acontece aqui agora e não necessariamente ela acabou, mas ela é uma ação, um fenômeno, um processo no momento em que eu estou falando. Por exemplo, Pedro e eu nos comunicamos por e-mail. Então eu estou falando de um hábito nosso, uma coisa que nós fazemos corriqueiramente, e isso não foi ontem, também não é amanhã, é o que acontece normalmente. No pretérito imperfeito, por que ele é chamado de imperfeito? Primeiro, pretérito remete ao passado, certo? O pretérito imperfeito é como uma narrativa em que você se transporta para o passado e diz como se você estivesse naquele tempo, naquele momento. Então, por exemplo, eu andava na rua quando... Então, eu estou falando como se eu estivesse lá, naquela rua, narrando que eu estava andando. Então, o que é que marca esses tempos, essa variação de um para o outro? Geralmente é a terminação do verbo, é uma das desinências que o verbo recebe. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, tá? Então, no pretérito imperfeito, é isso que acontece. Eu me transporto para aquele tempo e narro a situação como se eu estivesse lá. Imagine que você está lendo uma narrativa, um romance, alguma coisa assim, e vem escrito lá: fazia muito calor naquela tarde de domingo. Fazia muito calor, nós sabemos que é passado, mas você não tem a impressão de que a ação, o fenômeno, se encerrou. Ele é um passado contínuo. Bom, o pretérito perfeito já é o oposto. Ele é chamado assim porque a ação ela tem determinado momento para se encerrar. Você diz dela como se ela já tivesse acabado. Por exemplo, não me arrependo do que fiz. Eu já fiz, passou, acabou. Não tem volta. E me dá uma noção muito melhor do que se eu disser: não me arrependo do que eu fazia. Mas fazia, o que é que você fazia? Agora eu fiz, acabou, é passado, findo, encerrado. O pretérito mais que perfeito é chamado assim porque ele é o passado do passado. Então ele aparece quando eu estou narrando uma situação no passado e eu cito um fato que é de um passado anterior àquele. Por exemplo, o caçador viu pelas pegadas que um urso passara por ali. Então, quando o caçador viu, o verbo ver já no passado, o urso já havia passado. Então, vamos supor que o caçador está na terça-feira vendo pegadas de um urso que passou na segunda, num passado mais remoto ainda. É essa noção que o pretérito mais que perfeito tem que te dar. O passado no passado. O futuro do presente trata de uma coisa que provavelmente vai acontecer, que você dá como certo. O ano acabará no dia 31 de dezembro. Isso é fato. É muito difícil que aconteça diferente disso. Então, acabará está conjugado no futuro do presente, do modo indicativo, dizendo que eu tenho certeza de que aquilo se passará no futuro. Já o futuro do pretérito
ele tem mais a ver com uma hipótese, uma tese. Depende de outros fatores para ser dado como fato. Eu digo, por exemplo, as autoridades seriam mais honestas se as punições fossem mais duras. Tá, então as autoridades serão mais honestas? Eu não prometo isso, você também não pode. Mas se as punições forem mais duras, as autoridades serão mais honestas. E as punições serão mais duras? Não sei. Depende dos nossos governantes, das pessoas que nós colocamos no poder, certo? Então, como não é um fato certo que vai acontecer, eu digo que as autoridades seriam. Se fosse mais duro, se fosse mais difícil, se as punições fossem severas, elas seriam mais honestas. Futuro do pretérito do modo indicativo. Esse é o modo mais extenso, que tem mais variações de possibilidades de conjugação. Os outros são mais enxutos. O modo subjuntivo já trabalha com uma outra ideia, a ideia de um fato duvidoso, incerto ou até impossível, pouco provável. Então, eu tenho 3 tempos possíveis dentro do modo subjuntivo. Não é dentro, mas são tempos relacionados ao modo subjuntivo. Bom, no presente do subjuntivo eu estou falando de uma possibilidade. Eu quero que você faça este concurso. Bom, o verbo fazer, certo? Conjugado aqui como faça. Eu quero que você faça. Você vai fazer esse concurso? Não sei. É incerto. Depende de mim ou depende de você? Bom, é a sua vontade de fazer. Então, eu não posso dar aquilo como um fato consumado. Vai acontecer, ponto final. Mas que você faça, geralmente você tem acompanhado o termo que você faça o concurso. O presente do subjuntivo, então, indica possibilidade. O pretérito imperfeito do subjuntivo indica que um fato pode ter acontecido ou não. É mais provável que não tenha acontecido, porque é uma hipótese. Se eu dissesse que ela estava feia, nós não iríamos nunca para o baile. Se eu disse, provavelmente não. Então trata de uma hipótese no tempo passado. Eu poderia ter feito isso horas atrás, eu poderia ter feito isso ontem, mas eu não fiz. O futuro do subjuntivo indica também uma possibilidade, mas não é certeza. Por exemplo, quando ela se formar, fará seu registro no conselho. Quando ela se formar, bom, ela vai se formar? Eu torço que sim, mas não sei, certo? Então nós tratamos de uma possibilidade. Quando ela se formar, aí vai ser certo que ela vai fazer o registro. Até lá, por enquanto, a gente só fica na torcida. Futuro do subjuntivo. Nós temos mais um modo. O modo imperativo dos 3 é considerado o diferentão, ele não funciona exatamente como os outros. Como o próprio nome sugere, imperativo quer dizer que ele impera, é uma ordem, mas também pode ser um conselho, pode ser uma sugestão. Então, o modo imperativo ele não se preocupa tanto com a questão do tempo. O tempo ele não é determinante para o modo imperativo, porque você está ordenando, aconselhando, sugerindo. Mas você vai ver diferenças na conjugação, dependendo se a sua ordem, conselho ou sugestão é afirmativa ou negativa. Então, o modo imperativo é aquele que você diz: não pare na rua tão tarde, faça seus deveres, seja fiel, seja honesto, venha aqui. Deu para ter uma ideia dos exemplos? Bom, nessa semana ainda vou falar para a gente poder melhorar o nosso entendimento do verbo sobre a estrutura do verbo. O que é que compõe, quais são os elementos que compõem o corpo do verbo para que nós possamos fazer todas essas flexões necessárias para o bom entendimento. Então a gente se vê ainda essa semana. Tchau, tchau.